Capítulo 2. Os grandes temas. Citação. Ó vida, tempo milagroso em que vai de contradição em contradição, às vezes em sua marcha tão má, tão difícil, tão arrastada, e depois, de repente, abrindo as asas de indizível envergadura, como um anjo. Ó inexplicável, ó tempo de vida. Entre toda a existência que ousou com grandeza, pode haver outra mais ardente e ousada? Estamos apoiados em nossos próprios limites, aprendendo algo que nunca se conhece. R.M. Hilke. A vida é a expressão concreta do sagrado, um dom precioso, um empréstimo por tempo finito, mas não costuma ser sempre um mar de rosas, repleto de harmonia. O caminho que todos percorrem é marcado por grandes questões que inevitavelmente teremos que enfrentar. Desafios, destinos, tarefas, processos e encruzilhadas existenciais. Aqui estão alguns dos mais importantes. Nossas raízes. Perguntas irresistíveis que mexem conosco até o nosso último fio de cabelo. De onde viemos? Quem são nossos antepassados? O que eles enfrentaram em suas vidas? Como eram e como agiam? Ou seja, a família em um sentido amplo e geracional, a biografia de nossos ancestrais, a árvore de chaminhas que nos precederam, nossos pais e progenitores. A importância de nossas raízes nos apresenta o desafio de como levar, por um lado, os dons legados pelos que vieram antes de nós e, por outro, assumir as rachaduras e feridas da árvore para que finalmente conseguirmos ficar em paz com os nossos pais e os nossos antepassados, aplicando um bálsamo curador sobre as feridas históricas ou que ainda persistem, de modo que elas possam nos nutrir em vez de continuar sendo fardos que precisamos carregar. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Próximo item. Nossa sexualidade. Essa grande potência que abre a porta de toda a vida e nos conecta com as forças superiores que governam. No campo da sexualidade, deparamos com os temas das relações conjugais e os laços de amor e erotismo, ex-parceiros, amor e desgosto, alegria e traição, uniões e separações, etc. E, em seguida, algo crucial como maternidade e paternidade, ou sua ausência, em que transmitimos ou não o que, por sua vez, foi transmitido a nós. Seremos pais e mães ou não? Próximo item. A irmandade e conhecimento do que há de fraterno no mundo. Amizade, trabalho, sucesso e fracasso. O que quer que essa palavra signifique para cada um dentro do seu potencial a desenvolver. Ganhos e perdas. E como não se perder em um ou outro. E assim por diante. Próximo item. A violência, em todas as suas manifestações, incluindo a desigualdade e a competitividade. É sempre latente e presente entre os seres humanos. A violência, às vezes traumática, que atinge durante nossa frágil dignidade e destrói nossa alma, por exemplo, com experiências de abuso e estupro, guerras e outras atrocidades. Próximo item. As doenças, que nos fazem lembrar de nossos limites, e a saúde, que tentamos preservar. A solidão, que nos convida a enfrentá-la e até mesmo apreciá-la, porque, como disse Pascal, todos os infortúnios do homem derivam do fato de que ele não é capaz de estar calmamente sentado e sozinho em uma sala. Embora, sem dúvida, isso não deva ser confundido com a retração, tão agradável àqueles que demonstram um excesso de predisposição para se defender do mundo, no parapeito de si mesmos, distanciando-se dos outros. Não é o mesmo que a solidão, que merecemos e que devemos saber viver. O isolamento está muito distante do mamífero que somos e, portanto, é um gerador terrível e antinatural de sofrimento, em que os seres humanos acabam esmoecendo. Próximo item. A morte. Grande e soberana, que juntamente com a sexualidade constitui outro grande poder, aquele que extingue todas as chaminhas, que um dia estavam acesas. Nossa própria morte, bem como a morte daqueles que amamos, nos desafia a crescer até os confins axiomáticos de rendição e humildade plena, e muitas vezes nos leva mais longe,
em direção a outro grande horizonte, o do mistério e do inefável, o do incognoscível infinito. Como podemos ver, quase todas as questões mencionadas são assuntos relacionados, em que os eventos ocorrem em relação a pessoas específicas: pais, filhos, parceiros ou ex-parceiros, irmãos, família estendida, amigos, nós mesmos, etc. Outros são temas que abalam nossa existência: a sexualidade, a morte, o amor, a transcendência, a solidão, identidade, doença, violência, desigualdade. Poderíamos definir essas questões como universais afetivas ou universais existenciais, pois, de uma forma ou outra forma, dizem respeito a todos nós. Não é possível, por exemplo, deixar de abordar ou encontrar formas de canalizar a vida afetiva e sexual. Não podemos escapar de escolher um vínculo afetivo ou permanecer alheio a ele. Casar-se ou não, ter um companheiro ou ficar solteiro, ter filhos ou não os ter. Não podemos nos furtar da visita de doenças ou da morte das pessoas que amamos, ou da própria parca. Não podemos parar a vida, mesmo que esse seja o nosso desejo mais profundo em determinados momentos. Alguns tiram a própria vida, mas nem mesmo eles podem deixar de se posicionar entre o viver e o morrer. Viver não é fácil, muito menos simples, mas não há como negar que é bastante interessante. Com sorte, poderemos tornar a vida alegre e bonita na maior parte do tempo. Isso nos ajudará a amadurecer, para que aprendamos a estar bem, mesmo quando os ventos nos são desfavoráveis. Com ainda mais sorte e muito trabalho pessoal, poderemos transformar a vida em uma obra de arte, com uma pátina sublime. Mas para isso teremos que usar toda a paleta de cores existenciais, incluindo os tons ocres, frios e escuros, e não apenas os tons vivos, doces ou calorosos. Temos que ser capazes de acomodar tudo o que acontece, mesmo que às vezes isso tome forma de adversidade, dificuldade ou inclemências. E, para conseguir isso, é de grande valia nos sintonizarmos com o recipiente imperecível de todas as formas de expressão e personificação da vida, a consciência. Entre os grandes temas da jornada da vida, um dos primeiros a se manifestar é o de nossas raízes, nossas origens e nosso passado, juntamente com a necessidade de saber como assumir o que aconteceu e que, hoje, ainda nos nutre ou nos enfraquece. As perguntas associadas são: quem eu sou, de onde venho e se estou ou não em sintonia com aqueles que vieram antes de mim? Leia-se, pais e antepassados. Para ilustrar essa ideia, poderíamos dizer que eles estão presos às solas de nossos pés ou em nossos ombros, enquanto transmitem sua força. Essa sintonia, ou falta dela, faz com que nossa caminhada tenha um estilo ou outro. Podemos estar cambaleantes ou sentir o chão firme sob nossos pés. Nossa árvore genealógica é uma matriz de força e bênçãos que se projeta para o futuro. Nós somos um de seus sucessos e também uma matriz de dor e perda, que muitas vezes se manifesta como um legado de fardos existenciais e roteiros de sofrimento, de provação ao longo do caminho que, no final do dia, teremos que superar para viver uma vida melhor e oferecer o fruto de nossa libertação aos nossos descendentes, como o melhor presente que poderemos dar a eles. Na jornada da vida, a sexualidade aparece, então, como uma força poderosa e intoxicante. Começamos a nos interessar não apenas por aqueles que vieram antes de nós, mas por aqueles que caminham ao nosso lado. Assim, aos poucos, começamos a abandonar a verticalidade da árvore genealógica para voltar a nossa atenção para sua horizontalidade, em busca de outras árvores genealógicas com as quais cruzar caminhos. E, embora haja também um certo grau de horizontalidade entre irmãos, a conexão genuína na igualdade ocorre com os pares, não consanguíneos, especialmente com o casal, o outro, significativo fora da família de origem. Nesse ponto, aparece um novo dilema existencial.
Devemos assumir os problemas e benefícios das relações de vida do amor em qualquer formato? Ou escolheremos os problemas e as vantagens de não precisar lidar com isso? Na verdade, apresenta um dilema um tanto artificial. Na prática, a sede por conexão amorosa e sexualidade é tão impetuosa que, de uma forma ou de outra, sempre acabamos nos metendo em problemas. O casal é um campo privilegiado onde deixamos nosso coração exposto. Mergulhamos em novos laços, criamos novas formas de nos relacionarmos ou mesmo uma nova vida. Nos tornamos candidatos à dor e colocamos em jogo coisas com muito significado. À medida que experimentamos a relação conjugal, muitas vezes somos agredidos pelos medos e desejos mais incomuns, e muitas vezes velhos conflitos e padrões de nossa família e história afetiva irrompem, operando como um convite para revisitar o passado não resolvido. O casal aparece, assim, como um dos mais notáveis e profundos laços da vida, junto com os laços maternos, paternos, de filhos, irmãos e avós. Entre parênteses, abordei essas questões no livro O Amor que nos faz bem. Em seguida vêm outras questões, ou melhor, outros assuntos que precisamos abordar, especialmente tudo que diz respeito aos filhos. Ter filhos é um grande desafio para os pais, que se comprometem com tudo o que toca a vida do recém-chegado ao mundo e se sintonizam com o movimento de dar e cuidar da vida. Um movimento que exala por si uma grandeza genuína. Cada filho é um destino que os pais assumem para sempre. Mas há também a opção, igualmente válida, de não os ter, seja por uma decisão pessoal que deverá ser assumida ou devido ao desígnio inapelável da vida, perante o qual devemos nos curvar. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Também temos que lidar com outros assuntos, como amizades ou seu triste negativo, as inimizades. Um dos encontros mais bonitos da vida é aquele que ocorre com certas pessoas que, por acaso, ocupam um lugar de destaque em nossos corações, como amigos, parceiros, colaboradores ou aliados, pessoas com quem podemos criar um bem comum, mover engrenagens e rodas que nos levam a bons lugares e que contribuem para dar bons frutos. Como é maravilhoso, entre tantas variáveis, mundos e espaços coincidir e, juntos, tornar a vida mais rica e mais bonita. Se o encontro providencial entre a nossa mãe e nosso pai, do qual somos frutos, já é um milagre por si, experimentar a bênção do encontro com pessoas que por acaso nos sugere ou nos impõe, encontros que desejamos ou que a vida nos traz. É algo que nos nutre, nos faz crescer e dar frutos. A amizade geralmente não recebe a mesma importância que o casal ou a família, mas infeliz daquele que não tem amigos francos, confiáveis e altruístas. Sabe-se, por exemplo, que muitas pessoas em seu leito de morte se arrependeram de terem negligenciado velhas amizades. Aristóteles tinha a amizade em altíssima conta. Montaigne, que desfrutou da relação com seu grande amigo, Etienne de la Boétie, considerava a amizade um bem muito precioso, já que, como ele disse, com bons amigos as alegrias se multiplicam e as tristezas são divididas. Amizades criam uma espécie de fraternidade nova e criativa, geralmente livre das paixões e implicações negativas, que às vezes podem ser encontradas em laços consanguíneos. Em tempos de tristeza e celebração, de adversidade e glória, de progresso e retirada, nada é mais necessário que uma comunidade significativa, composta de familiares e amigos, capaz de acompanhar, conter e moldar ritualmente os eventos que temos que viver. Ainda mais nesses tempos de devoção ultraliberal, que tanto dano causa ao sentido do bem comum. Outro dos grandes problemas da vida é o sucesso, e seu inverso, o fracasso. Longe da ideia geral que prevalece hoje, muito focada no desejo de possuir, de ter poder ou de alcançar notoriedade, o sucesso pode ter a ver com dar o melhor de si mesmo, com servir a vida em sintonia com o que se tem, com o plasmar dos dons inspirados pelo gênio pessoal de cada um de nós. Poderíamos dizer que é um grande pecado não dar aquilo que temos a oferecer. Às vezes cometemos esse erro pelo medo do fracasso
ou do que os outros podem dizer. E, outras vezes, queremos dar o que não temos. Nos tornamos advogados, médicos ou ceramistas, quando na verdade somos movidos por outros desejos. Ou caímos na busca desesperada pelo reconhecimento social, ao preço de trair nossos movimentos naturais e nos transformarmos naquilo que a sociedade e os outros ditam e valorizam, em vez de dar vazão aos nossos impulsos mais profundos. Ou seja, cometemos o pecado da falsidade. Claro, em um momento ou outro também teremos que enfrentar o grande tema da morte. Quanto menos jovem sou, mais penso na morte. Quando atingimos uma certa idade, percebemos claramente que há mais passado do que futuro e que a morte paira no horizonte. Certamente deveríamos perceber isso muito antes. Há muitos que aconselham viver com a consciência do morrer, não obsessivamente, mas sem negar a morte, como prática para destacar o milagre de cada movimento vivido. Porque a morte é uma realidade e um signo que nos ensina a linguagem do desprendimento de si mesmo, dos contatos dos entes queridos, das coisas queridas. A morte, como a sexualidade, é uma enorme potência que nos faz lembrar da nossa horizontalidade. Ela é a grande equalizadora. Há um tempo escrevi: à medida que a vida avança, a consciência da sua finitude e a necessidade de dotá-la de propósito e realização aparece em nosso foco de atenção, esculpindo-a como a obra de arte mais bela possível. Isso está em nossas mãos. Não escolhemos as cartas do jogo, mas podemos jogá-las usando nossa criatividade. Portanto, para os que despertaram e para os que não são mais tão jovens, começa a se desenhar um horizonte, um homem ou aquela mulher em que nos tornaremos quando estivermos próximos a soltar o dom da vida que nos foi dado. E se pudéssemos imaginar que esse idoso do futuro fala conosco e cuida de nós, ele certamente nos diria: viva, ame, respeite, crie, arrisque, aproveite o momento, contemple a beleza em tudo, conheça o seu verdadeiro eu e seja feliz. Ligada a essa dialética da vida e morte, finalmente encontramos o que talvez seja o mais profundo dos anseios humanos, a necessidade de busca e sentido, ou de centro, e de nos encontrarmos em nosso ser despido de tudo, além dos barulhos mentais e dos inconstantes carrosséis emocionais. Certamente é possível reconhecer uma vida com sentido quando a pessoa se orienta pelo amor, da melhor maneira possível em cada passo de seu caminho. Quando amamos, quando temos um propósito todos os dias, quando cuidamos bem do nosso corpo, da nossa saúde e dos nossos laços. Quando damos à vida o que temos a oferecer. Quando conseguimos aceitar que a vida é como ela é, em todos os momentos, e podemos apreciá-la. E, acima de tudo, quando sentimos integrado dentro de nós o valor do que transcende a vida e o que ela abrange, o valor do que nos move e do que nos faz contrair, o valor do mundo e do mistério. Encontramos um centro tão humilde quanto indestrutível, o ser. Em suma, esses são os nossos grandes desafios. Todos eles têm a ver com o nó górdio dos movimentos pessoais e do coração, a música que rege toda a vida. Há movimentos de expansão e movimentos de contração, uma dança que acompanha a melodia que toca. Com movimentos de expansão, experimentamos alegria, inclusão, abraçamos o novo e o diferente, nos expandimos. Com o movimento de contração, por outro lado, experimentamos sentimento de rejeição e exclusão do outro, do diferente e até de nós mesmos. Ficamos tensos. Rilke escreve: seja paciente com tudo o que ainda não foi resolvido em seu coração. Isso é maravilhoso, porque nos coloca a possibilidade de uma atitude paciente, segura e até mesmo piedosa. Todos nós temos problemas não resolvidos. Uma separação pendente, algo com a mãe, algo com os filhos, algo sobre nós mesmos que nos angustia, alguma culpa, um diagnóstico recente, uma dor. Se ouvirmos com atenção o que deve ser abordado como o próximo passo,
em nosso caminho salta de uma forma imediata e natural. E Rilke continua: seja paciente com tudo que ainda não foi resolvido em seu coração, mas tente amar a pergunta em si, como se ela fosse uma sala trancada ou um livro escrito em uma língua estrangeira. Não tente procurar as respostas que você não está preparado para viver, pois a chave é viver tudo. Adore a pergunta, viva dentro dela, e então talvez, lentamente, gradualmente, em algum dia distante, você chegue à resposta. Isso também é precioso. Não apenas devemos ter paciência, mas também amar o que ocupa espaço em nossa vida e se configura como uma de nossas questões, mesmo que seja uma língua desconhecida, mesmo que seja uma sala fechada. Quantos aposentos em nosso palácio ou lar interior ainda têm que ser explorados e habitados? Quantas frases ou línguas estrangeiras precisamos entender de nós mesmos? Quantos esboços de sensações intuídas em nosso corpo e nas alquimias do nosso inconsciente devem se tornar uma linguagem inteligível? Emergir da cripta e passar a nossa atenção e consciência? Sejamos misericordiosos em relação a nós mesmos e aos desafios que a vida constantemente nos traz. Tenhamos paciência e amemos as perguntas, sem pressa. As respostas virão em seu devido tempo. Basta perseverarmos na pergunta e permitirmos que ela fermente em seu próprio caldo, sem escondê-la ou nos escondermos. Como Rumi disse: se você quer a lua, não se esconda da noite. Se você quer uma rosa, não fuja dos espinhos. Se você quer amor, não se esconda de si mesmo. Na minha experiência como terapeuta, observo que por trás de todo sintoma, problema, sofrimento ou transtorno está algum trânsito relacionado a esses elementos universais da existência que ficaram presos em sua vida, que não puderam ser resolvidos. A tarefa terapêutica é sempre mergulhar nesse emaranhado, remover os véus e as repressões e deixar emergir os assuntos, deixar que fermentem até que eles doam um pouco, deixá-los crescer para mergulharmos de volta no líquido existencial do que, antes, estava na sombra ou pouco visível. E, em um segundo momento, a tarefa terapêutica nos convida a aplicar a grandeza de coração para que possamos sentir um movimento expansivo em direção ao que aconteceu. Um movimento expansivo que, ao mesmo tempo, é inclusivo, que cura nosso corpo doente, como poeticamente proposto por Khalil Gibran em O Profeta. Se você pudesse manter seu coração maravilhado com os milagres diários da vida, sua dor não pareceria menos prodigiosa do que a sua alegria. Grande parte da sua dor é escolhida por você mesmo. É o amargo remédio que o médico dentro de você usa para curar o seu ser doente. Portanto, confie no médico e tome o remédio em silêncio e tranquilidade, pois sua mão, embora dura e pesada, é guiada pela mão tenra do invisível. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram.